Bem-vindos ao canal, um canal inteiramente dedicado à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Mais um vídeo da série Climatério para entender um pouquinho mais a saúde da mulher. No vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho mais a relação de dietas muito restritivas, com pouco carboidrato ou pouca proteína e a chegada da menopausa, ou como essas dietas restritivas podem antecipar a chegada da menopausa. Meu nome é Fernanda Botti, sou farmacêutica, biomédica, esteta e nutricionista. E hoje o nosso assunto é sobre saúde. Muitas pessoas não sabiam que existe sim uma relação muito direta entre dieta muito restritiva e a antecipação da menopausa, ou seja, a parada da produção dos hormônios sexuais femininos que a gente chama de menopausa. Vou tentar simplificar um pouquinho a bioquímica para vocês entenderem. Os hormônios, quando são liberados pelos nossos ovários, por exemplo, eles precisam se ligar em algum tipo de receptor para desencadear a atividade dele. Esses receptores onde os hormônios se ligam são proteínas. Então, o organismo precisa reciclar essas proteínas, refazer esses receptores. Assim como os nossos anticorpos, as nossas células de defesa também são proteínas. Então, o que acontece numa pessoa, por exemplo, que tem uma dieta super restritiva e resolveu eliminar todo o carboidrato da vida dela, não só o simples, aquele baseado em açúcar, baseado nos doces, nos alimentos ultraprocessados, e esse sim eu sou contra, mas ela acaba eliminando também carboidrato complexo, carboidrato saudável, que estão nas frutas, que estão, por exemplo, no arroz integral, Então ela acaba eliminando muito carboidrato, e aí qual é a relação que vai ter com essa menopausa precoce? O nosso organismo ele vai precisar de energia para desempenhar todas as funções e atividades biológicas dele. Ou seja, a gente precisa pensar, a gente precisa caminhar, as nossas enzimas digestivas precisam funcionar. Então, por isso que a gente chama muito de taxa metabólica basal, o quanto de caloria tu precisa para sobreviver. Então, a gente precisa de energia. E o corpo vai priorizar os carboidratos para a obtenção dessa energia, Quando num organismo a gente não tem carboidrato, ingere pouquíssimo carboidrato, ele vai precisar gerar energia. E normalmente, entre usar gordura e proteína, ele acaba priorizando o uso de proteína para gerar energia, que a gente chama na bioquímica de gliconeogênese, ou seja, gerar energia através de um substrato que não é carboidrato. Então, ele usa proteína para a produção de energia. E isso não é nada bom, porque isso impacta na redução da produção de receptores, do reciclamento dos receptores, onde os hormônios vão se ligar, e também, propriamente dito, no funcionamento do sistema imunológico, já que todas as nossas células de defesa, os nossos anticorpos são proteínas. E de todas as proteínas, o organismo ele gosta muito do aminoácido L-tirosina. Então, proteína é um conjunto de aminoácidos, como se fosse um colar de pérolas, e onde cada bolinha é um aminoácido. E o organismo ele prioriza a L-tirosina, que é esse aminoácido, para a produção de energia. Isso porque ela entra no ciclo de Krebs, que é um ciclo que gera muita energia dentro do organismo, como o fumarato. Então, ela prioriza a L-tirosina. Só que em que impacta retirar a L-tirosina, esse aminoácido, do que ela estaria aí ajudando a formar anticorpos, ela estaria ajudando a formar massa magra? No que impacta a retirada dessa proteína para a produção de energia? Quando a L-tirosina, então, ela é desviada das suas funções de sintetizar massa magra, produção de anticorpos, ela vai inclusive reduzir a produção de neurotransmissores. Então, o que acontece aí? Quando você tira L-tirosina, você automaticamente baixa a dopamina. Então, no que impacta uma mulher quando a gente baixa muito a produção de dopamina, esse neurotransmissor? Implica em compulsão. E quando eu falo compulsão, a gente fala
em vontade de fumar, né, nos vícios, né, em drogas de abuso, inclusive sim a compulsão por doce. Então, tudo isso, né, está relacionado à baixa produção de dopamina. E quando você não tem carboidrato suficiente na dieta, você acaba tirando proteína para produzir energia. Então, você tem dificuldade em produção de massa magra, porque você está retirando proteína para a produção de energia. E aí também a queda da produção da dopamina, por exemplo, que é um neurotransmissor muito implicado no sistema de recompensa, nos vícios. Então, compulsão por doce, como eu já havia falado. E no que tem a ver isso com a chegada precoce da menopausa? Quando você baixa a dopamina no organismo, automaticamente você aumenta a prolactina. E quando aumenta a prolactina, reduz a liberação ou a produção de LH e FSH. E aí sim, a gente tem a queda da produção dos estrogênios, né, dos hormônios femininos. E aí sim, a gente está antecipando a chegada da menopausa. Então, gente, quando vocês não ingerem carboidrato suficiente na dieta, e eu não sou a favor do carboidrato simples, como eu já falei, dos doces, mas vocês precisam aumentar a ingesta dos carboidratos complexos, aqueles que têm fibras associadas, como as frutas, né, como a batata doce, por exemplo, que é rica em fibras, o arroz integral. Esse tipo de carboidrato complexo deve fazer parte da dieta. E quando ele sai da dieta completamente, junto, por exemplo, com os carboidratos simples, e quando eu falo em carboidrato complexo, eu também gosto de citar as leguminosas, por exemplo. Existem muitas pessoas que deixam de comer lentilha ou feijão porque vão engordar, gente, né? As leguminosas, elas têm muita proteína vegetal, elas têm muitos minerais, muitas vitaminas riquíssimas em fibras e também, obviamente, carboidrato, só que um carboidrato complexo. Então, quando as pessoas acabam eliminando, algumas mulheres, todos os carboidratos da dieta, a proteína ela é desviada para a produção de energia. E aí você tem a queda da produção de neurotransmissores, como a dopamina, que é esse mecanismo que eu acabei de falar, e você tem menos produção de receptores nas células. Significa que quando os hormônios são liberados, eles vão ter um número menor de receptores, já que receptor é proteína, para se ligar, antecipando assim, obviamente, a chegada da menopausa. Eu sei que esse vídeo ele é bem complexo, cheio de bioquímica, e eu tentei resumir a bioquímica o máximo possível que eu consegui para vocês tentarem entender, mas por isso eu falo que quando eu atendo uma mulher aqui no consultório, a gente acaba tendo que atuar ela de uma maneira integral, né? Que é o que a gente chama de saúde integrativa, que eu preciso olhar sim como está a dieta dessa paciente, o que ela costuma comer, porque isso sim impacta na produção dos hormônios sexuais. Então, a gente precisa ajustar, obviamente, além de modular os hormônios de forma natural, que é o que a gente gosta de fazer para tentar naturalmente aumentar os hormônios sexuais, eu preciso avaliar a alimentação e a dieta dessa paciente, para que sim a gente tenha um equilíbrio aí, né, na produção desses hormônios e onde eles tenham também onde se ligar. Então, uma dieta bem equilibrada, né? Uma reeducação alimentar, que eu prefiro muito mais usar esse termo, onde você tem um equilíbrio, né, dos alimentos, né? Você tem a ingesta de todos os grupos alimentares em equilíbrio, você consegue sim acabar modulando indiretamente os seus hormônios. Eu falei muito com vocês, né, a respeito da dieta restritiva em relação a carboidrato e pouca ingestão de proteína. E as mulheres que acabam eliminando todas as gorduras, todos os lipídios da sua dieta, né? Inclusive aqueles bons, né? Que são as gorduras poliinsaturadas, as gorduras anti-inflamatórias, como por exemplo o ômega 9 do azeite de oliva, né? As gorduras boas das nuts, das castanhas, né? Então, quando você tem a eliminação ou a pouca ingesta de gordura na tua alimentação, você não vai produzir colesterol suficiente. E o colesterol é a matéria-prima para a produção de hormônios sexuais. Então, significa que uma mulher que tem pouca ingesta de gordura, de lipídio na sua alimentação, claro que a gente prioriza para o lipídio saudável, eliminar gorduras saturadas, gorduras trans, ela vai ter, obviamente, como impacto a chegada da menopausa antecipadamente pela redução da produção dos hormônios, já que ela não produz colesterol, que é a matéria-prima para a síntese dos hormônios esteroides.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que entendam de fato a importância da reeducação alimentar, de uma alimentação equilibrada para o equilíbrio dos hormônios. Se vocês não assistiram os vídeos anteriores meus a respeito do climatério, eu vou deixar a descrição aqui do nosso último vídeo falando dos sinais e sintomas da menopausa. Não deixem de compartilhar este vídeo com quem gosta e se interessa por saúde. Deixe o seu like aqui e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no nosso canal e até o próximo vídeo.